Vamos lá, pessoal. O objetivo dessa aula aqui, desse vídeo, é discutirmos a formação da ciranda financeira na economia brasileira na década de 70. Referência: Tavares e Beluso, notas sobre o processo de industrialização recente no Brasil. Qual que é a lógica, né? A gestação da ciranda financeira, né? Que vem como um desdobramento do esgotamento do milagre e também como um aprofundamento da integração da lógica da acumulação de capital brasileiro aos ciclos internacionais de liquidez e a utilização do endividamento externo como instrumento fundamental para se potencializar o crescimento no regime da ditadura civil-militar, tanto no período do milagre, quanto ali no período de investimento com o objetivo de se fomentar a transformação estrutural segundo, a partir do segundo PND. Então, qual que é a lógica? Vamos passo a passo para a gente entender. A gente observa um aumento do endividamento externo ao longo da década, como a gente já discutiu bastante, e uma redução da sustentabilidade da dívida, tal qual alertava o Davidoff, né? Então, essa integração deliberada da economia brasileira aos fluxos internacionais financeiros, aos ciclos de liquidez internacional, como forma de acoplar o grande capital brasileiro, principalmente na sua dimensão financeira, ao grande capital internacional, vai levar a uma dinâmica crescentemente insustentável de gestão da dívida. Isso vai combinar lá com a crise da dívida no começo dos anos 80, né, no cenário de deterioração internacional sólida, como a gente vai discutir nos próximos vídeos, né? Ok. Tanto no período do milagre quanto no segundo PND. Essa insustentabilidade vai levar a um aumento dos juros internos, principalmente ali pós 76, quando o tabelamento de juros é eliminado, como forma de aumentar a rentabilidade do grande capital, de aumentar a rentabilidade, a arbitrariedade, a possibilidade de arbitragem, desculpa, e atrair o capital internacional. Então, aumento os juros internos, eu aumentei o endividamento, estou com dificuldade de sustentar a gestão desse endividamento. O que eu faço? Cenário de deterioração internacional, aumento os juros domésticos para tentar atrair capital internacional e também para tentar incentivar agentes domésticos, para só um ajuste de curto prazo, né, a captarem recursos no exterior. Vocês já estão percebendo a lógica insustentável desse movimento, né? Certo? Uma parcela desse capital que entrar vai ser crescentemente derivado de um movimento de estatização da dívida, como a gente já discutiu, né? A entrada de capital internacional, uma parcela desse capital internacional, vai ocorrer em paralelo a operações de enxugamento da base monetária ou esterilização, ou seja, instrumentos tradicionais de política monetária. Estou num período aqui de instabilidade interna, de aumento da inflação, de desequilíbrios, 76. Estou com problemas externos de financiamento, problemas de gestão, sustentabilidade da minha dívida. Estou incentivando o capital internacional a vir para cá com juros maiores. Estou incentivando o capital doméstico a captar recursos lá fora para internalizá-los domesticamente e ajudar a contornar essas limitações. Quando esse capital chega aqui, por políticas tradicionais, política monetária tradicional, eu tenho operações de enxugamento da base monetária, de esterilização, porque eu tenho pressões inflacionárias domésticas. Tudo isso vai fazer com que eu aumente a dívida pública interna também. Então, eu estou casando aqui um aumento da dívida pública externa com a dívida pública interna. Resultados da lógica financeira de orientação do regime de crescimento pós-golpe.
certo? Essa dívida pública interna, eu tenho desde lá das reformas do PAEG, um conjunto de medidas que operacionalizam, incentivam, institucionalizam o aumento do endividamento interno. Aqui, meados já da década de 70, 74, por aí, eu vou ter o estabelecimento do overnight. Qual que é a lógica desse overnight? Emissão de títulos de dívida pública de curtíssimo prazo com proteção inflacionária e liquidez. Esses títulos de curtíssimo prazo, renovados permanentemente, vão ter a sua variação protegida da inflação. Protegida da inflação. Eles vão ser sempre corrigidos acima da inflação. Então, as variações na inflação vão implicar em variações nas taxas de juros dos títulos do overnight. Então, na prática, eu tenho títulos de dívida pública que protegem a riqueza privada da inflação. Também tem um mecanismo da correção monetária. Coloca a correção monetária mais um juro adicional. Ou seja, então eu estou aumentando o endividamento externo, aumentando o endividamento interno, aumentando a instabilidade no cenário de esgotamento e oferecendo ao grande capital um título de dívida, não é pré-fixado de longo prazo, é pós-fixado de curtíssimo prazo e protegido da inflação. Opa, olha o ativo que eu estou gestando aqui na economia, em 74. Certo? Beluso e a Conceição continuam. Fala, olha, esses títulos de dívida pública doméstica no overnight têm juros elevados. Por quê? Em 76 eu incentivei o aumento dos juros domésticos até para contornar desequilíbrios e segurar a inflação, mas também para atrair capital externo. E como eu tenho a inflação subindo, esses títulos são atrelados de alguma maneira ou de outra indiretamente à inflação, os juros são elevados. Com os juros elevados, os custos empresariais aumentam. Por que com os juros elevados os custos empresariais aumentam? O custo do capital aumenta, o que tende a empurrar ainda mais a inflação para cima. Interpretação heterodoxa, né, desse fenômeno. Certo. Nesse cenário como um todo, a rentabilidade desses títulos, que é alta, vai se tornar referência na economia. Opa! Eu tenho um ativo com alta rentabilidade, com alta liquidez, protegido da inflação, de curtíssimo prazo. Tem um cenário de deterioração econômica aqui em 76, das instabilidades. Onde eu vou proteger meu estoque de riqueza? Para onde o grande capital vai? Opa, eu posso não ir totalmente para esse overnight, mas a rentabilidade desses títulos públicos vai ser a minha referência. Então, como eu tenho taxas de juros elevadas, eu arbitro entre diferentes possibilidades de acumulação de capital, vão ser esses títulos que vão dar referência para a minha formação de preços. Acho que são super importantes da Tavares para a gente discutir a financiarização dos preços na economia brasileira nos anos 80. Mas fica para depois, para outra disciplina, né? Eu tenho uma formação dos preços, ou seja, isso é discutido em outra disciplina que não é essa, né? Eu tenho uma formação de preços a partir dessa lógica financeira. Já começo a sinalizar o mecanismo de referência para a formação de preços vai ser cada vez mais financeiro e cada vez menos produtivo. Dada a instabilidade no endividamento externo e crescentemente no endividamento interno, o que acontece? E a formação de preços baseada a partir desse momento, cada vez mais em uma lógica do overnight, eu tenho uma tendência de pressionar a inflação, quase que independentemente da dinâmica da economia real.
O fenômeno vai ser um complexo. Certo? Nesse cenário, estamos avançando aqui nos anos 80 já, com uma desaceleração da dimensão produtiva e a existência de um ativo que protege o capital privado, o que acontece? Eu vou ter uma massa de recursos, essa massa de recursos acumulados, direcionando-se cada vez mais para a especulação no mercado financeiro. Direcionando-se cada vez mais para a especulação no mercado financeiro. Vai perdendo a efetividade, o nexo entre a acumulação e o investimento vai se desconstruindo. Que no período de gestação da crise do desenvolvimentismo. Então, eu estou subordinando a dinâmica produtiva cada vez mais à dinâmica financeira. Mas por que a política monetária não reverte esse movimento? Só que está muito presente lá nos trabalhos do Beruso no Depois da Queda. Ora, na verdade, a política monetária ela vai ratificar esse movimento. É uma lógica de economia política, né? Ela vai ratificar permanentemente. Por quê? Porque um conjunto importante dos agentes na economia estão cada vez mais atrelando a sua dinâmica de acumulação à lógica financeira. Opa! Isso vai ficar mais claro em outras discussões. Isso vai ficar mais claro em discussões em outras disciplinas. Estou apontando aqui, né? Economia Brasileira 2. Mas a lógica é, como eu estou desarticulando completamente o desenvolvimentismo, aquela lógica industrializante, a partir do investimento público, da grande empresa estatal, que traz a empresa privada, que está associada ao capital internacional, movimento de transformação estrutural, aumento do mercado doméstico. A partir do momento que tudo isso está desarticulado, estou desarticulando as finanças públicas, estou desarticulando a capacidade de investimento do Estado, estou sucateando o setor produtivo estatal, estou num cenário de crise da dívida externa, nos 80, transferência líquida de recursos gigantescos superior. O setor privado, um grande capital privado nacional, num cenário de instabilidade doméstica e aumento da inflação, vai ficando cada vez mais perdido no sentido de onde amparar-se para fomentar a sua acumulação. Ou seja, aquela lógica tradicional, daquela dinâmica de acumulação, já não é mais presente. Então, para onde eu vou? Então, eu tenho uma massa de recursos que vai cada vez mais se direcionar à dimensão financeira. E se a política monetária não ratifica essa dinâmica de acumulação, eu posso gerar um movimento de desestabilização dos preços dos ativos. Falências, desorganização da lógica de acumulação na economia. Ou seja, o Estado, mais uma vez, como resultado da crise da dívida, a gestação da ciranda financeira, o movimento de financiarização dos preços, ele vai assumir um ônus, o ônus do ajustamento para salvar o setor privado. Vai oferecer ao setor privado uma possibilidade de acumulação vinculada à dinâmica financeira. Ele vai ficar com um ônus. Vai oferecer uma possibilidade de ajustamento do setor privado como forma de contornar quaisquer possibilidade de desestabilização dos preços dos ativos. Nesse cenário, o endividamento público e até das empresas vai ser cada vez mais determinado pela lógica financeira. O endividamento não vai ter mais aquele nexo vinculado à lógica produtiva. Vai ter um alto reforçar do endividamento público a partir da lógica financeira. Porque eu estou oferecendo ao setor privado a possibilidade de salvá-lo nesse momento de desarticulação, de crise do desenvolvimentismo nos anos 80, pós-crise da dívida. Ou seja, o investimento público perde aquele nexo
que sempre foi tradicional na estratégia de desenvolvimentismo. Nexo entre o investimento até o endividamento e a transformação estrutural na dimensão produtiva. Nesse sentido, a inflação, quando você for falar, vai deixar de ser funcional, como um elemento de centralização de poupança nas empresas, para financiar um investimento e financiar o consumo nas altas classes. Porque eu quebrei o nexo entre essa lógica da centralização de recursos, possibilitada indiretamente pela inflação, dado que eu tenho assimetrias entre os agentes na capacidade de formar preço, aquela poupança forçada, e o investimento. Porque a inflação cada vez mais vai ser fomentada a partir de um fenômeno financeiro, derivado dessa cena financeira, dessa financiarização dos preços, dessa lógica de especulação como instrumento para a dinâmica da acumulação. É exatamente nesse sentido que o sistema financeiro, tal qual, estamos nos anos 80, né, gente? Estamos aqui nos anos 2000, né? Mas o sistema financeiro vai se tornar crescentemente disfuncional à lógica da acumulação produtiva. A lógica dele vai ser cada vez uma lógica própria, uma lógica autônoma, em que o Estado ratifica essa forma de funcionamento como instrumento para internalizar os custos e oferecer ao setor privado a possibilidade de se ajustar, de se sair dessa crise da dívida líquido e ajustado. Crise da dívida é essa que a gente vai discutir em mais detalhes nos próximos vídeos.